Olá, amores, tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que todos estejam bem. Eu também estou bem, agora estou bem, gente. Hoje eu estou bem, então eu vim aqui conversar com vocês, vim falar para vocês o que aconteceu, gente. Como está aí no título, né? Eu tive uma crise de pânico, gente. Tive uma crise de pânico e não foi assim tão simples, né? Não foi algo assim tão simples. Não cheguei a ter que estar indo para um hospital, mas eu tive uma crise de pânico que foi muito forte. E eu vim contar um pouco para vocês aí como foi essa crise, né? E o porquê que eu acabei tendo, né? Desencadeando aí essa crise de pânico. Mas antes, quero pedir o meu like. Ativa o sininho de notificação, se inscreve nesse canal, compartilha o vídeo. E vamos lá, gente. Eu vou contar pra vocês um pouquinho aí, né? O que aconteceu. Ontem eu estava aqui em casa e pela manhã, né? Minha mãe, ela sempre vem a fisioterapeuta. De terça e quinta vem a fisioterapeuta para estar fazendo os exercícios com a minha mãe. E ontem, gente, eu estava assim num desespero, uma angústia muito grande. Eu já não estava bem antes de ontem, né? E aí acabou que acontecendo, assim, de certa forma, da fisioterapeuta. Ela não conhece muito bem minha mãe, enfim. Mas, não falando dela, né, assim. Mas ela quer, lógico, o melhor para minha mãe, assim como todos nós. Querendo que eu levantasse minha mãe da cama, enfim, tal. Só que no dia anterior, a minha mãe tinha passado muito mal, né? Minha mãe, não é que muito mal. Ela tinha passado mal, né? A pressão dela estava muito baixa. Durante o dia todo ela não tinha feito xixi, então eu fiquei assim muito nervosa, muito angustiada, né? E naquele momento eu só clamava a Deus, né? Eu comecei a pedir para Deus que agisse sobre minha mãe, que tocasse na minha mãe, né? Para que nenhum mal acontecesse com ela, né? Até que veio a equipe médica, fez uma massagem abdominal na minha mãe e tal, e aí ela voltou a urinar, né? Então, né, fica aí algo que eu fiz, assim, eu pedi muito para Deus, eu orei muito, né, porque é lógico, gente, eu quero o melhor para minha mãe, mas eu não quero que minha mãe sofra, entendeu? Eu não quero que minha mãe fique sofrendo. E eu vi, né, que uma situação bem complicada ali. E de certa forma tá sendo difícil, tá sendo complicado, porque essa doença pegou a gente assim de surpresa, lógico, né? Como pega todo mundo de surpresa. E ela já tem uma certa idade, então a preocupação ainda é muito maior mesmo. E aí, gente, eu já tava muito angustiada, até que veio a fisioterapeuta, ela começou a conversar, começou a falar que é bom que a gente comece a tirar minha mãe da cama, enfim, tal. Só que minha mãe tá bem debilitada. E isso acabou que me deixando muito nervosa, muito irritada. Por quê? Acabou que ficando muita coisa pra mim, né, de certa forma, que nem eu ter que cuidar da minha mãe, né, ter que cuidar dela, que no caso eu tenho o banho no leito, troca, remédio, tudo isso é eu que faço, assim, junto com os meus filhos, o banho, a higiene dela eu faço com os meus filhos, mas a medicação é eu que faço, eu que fico o dia todo, eu que faço o controle da dieta dela, que é por sonda, né? Gente, não repara não de eu estar sem os dentinhos, mas a ponte não tá parando, eu vou ter que ir amanhã lá de novo pra regular, ver o que eles vão fazer, tá? Eu emagreci, então também dá esse desfalque, mas enfim. E aí, gente, eu tava muito angustiada, sabe? Porque daí eu tenho minha casa pra cuidar também, tenho o Alexandre pra me dar atenção, roupa, cachorro, são 2 cachorros também. Então, assim, me sobrecarregou, e mais a loja, né, que é o brechó. E ontem me deu uma crise de pânico muito forte mesmo, que eu fiquei desesperada, né, ali naquela situação, parei para olhar para o problema, coisa que eu quase não faço,
mas eu fiz ontem. Eu parei para olhar para todos esses problemas, esses problemas todos, né? E que é fácil de resolver também, que não é uma coisa assim tão complicada, né? Mas que quando você para, você olha, você fala, cara, tô sozinha, não, na verdade não, né? Mas você vê aquela situação. E eu entrei em pânico. Eu tive uma crise de pânico. Eu comecei a chorar, chorar, chorar e eu não sabia o que fazer. Eu falei, quer saber? Eu vou fechar esse brechó, eu vou largar do Alexandre, eu vou, sabe, cair no mundo, eu vou sair fora. E eu pensei assim, gente, juro, pensei dessa forma, sabe? E aquele pânico, aquela coisa, até que Deus usa quem a gente menos imagina, né? Que também tem um monte de problemas lá na casa dela, que é uma amiga minha, né? A Fabi, que é a Fabiana, né? A Fabi, ela tem muitos problemas lá na casa dela, problema com o marido, que é cadeirante, problema com a mãe, que já tem idade, mas tem um problema, um probleminha de saúde, né? Que é a esquizofrenia. Então ela passa, assim, por um turbilhões de coisas. Tem mais a filha, tem o brechó, né? Que ela também tem brechó, tem a casa para cuidar. E ali, diante daquela situação, eu só lembrei da Fabi, sabe? E eu liguei pra Fabi naquela hora, e eu chorando, e eu gritando, e falando, eu não quero mais, eu vou largar tudo, eu vou fechar esse brechó, eu não quero mais saber de nada, eu vou largar do Alexandre, eu vou sair no mundo, eu vou largar tudo, e não sei o que. Ela, calma, sabe? Ela começou a falar comigo, ela, Simone, para com isso, sabe? E ela começou a falar comigo e ela falava assim, Simone, para com isso, pelo amor de Deus, você é uma mulher de Deus, a gente acredita num Deus vivo, num Deus poderoso, num Deus que supre as nossas necessidades e as nossas dificuldades, um Deus que transforma a vida. Calma, tudo isso vai passar, é uma fase, vai passar, calma. Coloca a cabeça no lugar. E eu, não, porque eu não quero, que não sei o que. Ela, Simone, pelo amor de Deus, Deus, ele vai ajudar você. Você não tá vendo que tudo isso que tá acontecendo é obra do inimigo, é o inimigo trabalhando para que você perca tudo, para que você largue tudo, para que você caia no mundo. Você vai cair no mundo e voltar a fazer o quê? Você vai fazer o quê? Se você for pro mundo, você vai fazer o quê? Não é por aí, calma, coloca a cabeça no lugar, né? E ali, gente, naquele momento, desculpa, eu tô com alergia, né? E ali naquele momento, ela falava assim, comece a orar, comece a clamar a Deus, comece a pedir para Deus interceder por você, peça para o Espírito Santo vir até você aí onde você está agora, você é uma mulher de Deus, ore, Simone. Aí ela começou comigo, ali ela falava assim, Deus, coloca as mãos na Simone, sabe? E ela falava, Simone, tenha calma, coloca a cabeça no lugar. E aí, gente, eu comecei a refletir naquilo, mas enquanto ela falava, eu só chorava, sabe? Soluçava e chorava, e ela falando, até que eu consegui me acalmar. Aí eu respirei, sabe? Eu respirei, porque, gente, eu tava nesse ponto. Tipo, vou largar tudo, entendeu? Eu tava assim, deu aquela crise e coisa que não acontecia, ó, há muito tempo mesmo. E aí, gente, eu comecei a falar com Deus, eu comecei a pedir para Deus que Deus viesse, que o Espírito Santo me tomasse e vem, Senhor, vem aqui comigo agora. E eu preciso do Senhor. Eu comecei a pedir para Deus, sabe? Comecei a orar para Deus. E ali naquele momento eu vi, sabe? O Espírito Santo me tomando naquele momento. Eu senti uma luz vindo sobre mim. E eu senti o Espírito Santo me tomando naquele momento. E eu comecei a sentir paz. Eu comecei a relaxar. E sabe, aquilo foi passando. E passou, gente. Passou, sabe? Passou. E você vê que o improvável, né? Pelo improvável, porque eu liguei assim pra Fabi e eu não imaginei o que ela ia falar, porque qualquer outra pessoa fala,
Tá bom, feche. Ah, você quer largar tudo? Largue. Ah, você que sabe, entendeu? Mas a Fabi, ela é uma mulher de muita fé, ela é uma mulher de Deus, é uma mulher muito usada por Deus, sabe? É uma pessoa maravilhosa, uma pessoa assim, nossa, extraordinária mesmo. E aí, gente, eu peguei e comecei realmente a agir dessa forma, né? E eu pude ver naquele momento Deus mudando, Deus transformando o meu interior. Então, sabe, muitas vezes a gente entra em pânico por coisa boba. Por coisa boba, porque a situação hoje é essa, sabe? Eu comecei a olhar para um problema, só que esse problema, ele não é um problema assim tão, né, avassalador. Tem aí pessoas doentes muito mais grave do que minha mãe, né? Muito mais grave, um estágio muito pior do que da minha mãe, né? E mesmo assim, eles acabam saindo daquela situação, porque Deus age na vida da pessoa. Até eu tive um comentário que uma pessoa falou aqui, então quer dizer que Deus, essa igreja ressuscita os mortos, que, né, que falaram aqui num comentário e deixaram no vídeo, né? Essa igreja ressuscita os mortos, então eu vou lá para essa igreja. Ok, venha, né? Vai ser bem-vindo, né? Vai ser muito bem-vinda essa pessoa que fez esse tipo de comentário, porque ela não tem o entendimento da palavra, ela não tem o entendimento de quem é Deus, né? Deus ressuscita os mortos, né? A pessoa não tem entendimento disso. Deus cura as feridas. Deus, ele sara, né? É o mesmo Deus de ontem, o Deus de hoje, o Deus de amanhã. Ele sara, ele cura, ele liberta, ele transforma. Ele faz maravilhas, ele faz milagre. Deus faz milagres, né? Eu sou testemunha viva de que eu sou de um milagre. Minha mãe, de milagre. E não é a primeira vez. Não é a primeira vez, minha mãe tá aí. E eu tenho fé em Deus. Tenho fé em Deus que ainda minha mãe, ela vai largar essa sonda. Se for da vontade do Senhor. Se for da vontade do Senhor, minha mãe ainda vai perdurar aí, mas por um bom tempo com a gente. Agora, se não for da vontade de Deus, que tá tudo na mão dele, que eu deixo tudo na mão dele, eu entreguei na mão dele, então é ele que vai decidir o tempo de vida da minha mãe. Não sou eu. Eu tô fazendo a minha parte, né? Que foi o quê? Voltar para os braços do Senhor. Eu falei para Deus, eu falei para ele, Senhor, se o Senhor tirar minha mãe daquele hospital, eu volto para a igreja, eu volto a servir ao Senhor. Foi o que eu falei para Deus, certo? E foi o que aconteceu, tanto que minha mãe tá aí. Minha mãe tá aí, né? Para honra e glória de Deus, minha mãe tá aí. E antes de ontem, também ela ficou aí ruim, eu falei, meu Deus, tá... A primeira coisa que veio na mente, eu falei assim, pronto, tá paralisando o rim dela, né? Porque de repente ela parou de urinar. Então eu falei, nossa, Deus, age sobre ela, né? Toca na minha mãe, toca no rim da minha mãe. Foi esse o clamor que eu fiz a Deus, né? E nisso, eu liguei, minha filha já tinha ligado lá para ambulância, né? Para Help Móveis que tem aqui na cidade. Aí eles vieram e o enfermeiro começou a massagear a barriga da minha mãe. Gente, mas você vê que a loucura que a gente fica ali na hora, que você não sabe nem o que faz, né? Porque eu sei dos procedimentos, eu sou técnica de enfermagem. Mas ali diante da situação, né? A gente acaba ficando cega, né? A gente se cega na hora. Ai, meu de língua. A gente cega na hora. E eu sei muito bem que é só fazer a massagem no abdômen do paciente ou colocar uma bolsa de água quente, né, uma compressinha, e a pessoa faz o xixi, né? Mas não na hora, sabe? Ali eu nem me toquei diante disso. E já fiquei, lógico, desesperada e chamei eles e eles vieram e fizeram o procedimento. Mas eu clamei a Deus. Eu pedi para o Senhor que agisse sobre a vida da minha mãe. Então, a mesma coisa, gente, eu falo para vocês, sabe? Ontem também, na hora daquele pânico, tudo, depois que eu conversei com a Fabi, eu comecei a falar, Senhor,
põe suas mãos sobre mim, Senhor, me perdoe por eu falar, Senhor, que eu ia largar tudo, que eu ia cair pro mundo, que eu vou largar meu marido, que eu vou largar minha loja, que eu vou largar minha mãe, largar meus filhos, Senhor, me perdoe, sabe? Eu comecei a pedir para Deus perdão ali para Deus, e eu tenho certeza que Deus ouviu, sabe? Eu tenho certeza que Deus ouviu, porque hoje, gente, hoje eu acordei com uma paz tão maravilhosa dentro de mim. Eu acordei tão bem, sabe? Eu acordei tão bem. Eu consegui fazer minhas coisas, eu consegui cuidar da minha mãe, eu consegui precificar as peças na loja, mudar algumas coisas que eu precisava mudar para a loja. Eu vim aqui na minha casa, eu lavei a roupa, sabe? Tinha roupa ali acumulada no canto, eu pus tudo na máquina, lavei, pus tudo no varal. Eu vim, eu arrumei cozinha, sabe? Porque minha filha ficou lá, então eu vim, já fiz essas coisas. E foi tudo assim, bem rapidinho, sabe? Rapidinho, mas não digo assim acelerado, não. Foi rapidinho ali, né? E gostoso, sabe? Pude dar atenção pro meu marido, que o Alexandre tá muito gripado, então ele não tá indo trabalhar esses dias, que ele tá ruim de gripe. Pude dar um pouco de atenção pro meu marido. Nós pudemos sentar na mesa, almoçar junto, coisa que a gente não fazia tempo de dia de semana, né? Porque ele trabalha fora. Então, sabe? E foi um dia assim tão bem aproveitado, tão maravilhoso. E eu tô encerrando esse dia tão maravilhosamente, né? Para honra e glória do Senhor Jesus. Eu tô assim tão grata a Deus, tão grata, sabe? Porque eu pude passar por isso que aconteceu. E foi assim um minuto, por um minuto de bobeira, né? Um minuto de bobeira, o inimigo começa a trabalhar na mente da gente, né? Porque a gente acaba olhando para o problema, em vez de olhar para a solução. Quem é a solução dos nossos problemas? É Deus. Deus é a solução dos nossos problemas. E eu fui olhar para o problema ao invés de olhar para Deus. Ao invés de orar para Deus ali diante da situação, eu comecei a entrar em pânico. Então, de repente, isso está acontecendo com você aí agora. De repente você está em pânico, você está desesperado com as coisas que estão acontecendo, com essa vontade de largar tudo, de abandonar tudo. Eu falo para você, calma, calma. A mesma coisa que a Fabi falou para mim, eu vou falar para você. O inimigo quer que realmente você faça isso, que você largue tudo, que você caia pro mundo, que você largue seu emprego, largue sua loja, largue seu marido, entendeu? Mas calma, calma. Olha para Deus, olha para Jesus, peça, interceda, busque a presença do Espírito Santo, traga Deus para dentro da tua casa, sabe? A Fabi falou uma coisa ontem que foi muito importante o que ela falou. Ela falou, Simone, quando eu não estou vendendo, eu dobro o joelho e eu falo com Deus, Senhor, o Senhor sabe das minhas necessidades, o Senhor sabe o que eu estou passando, o Senhor sabe do que eu preciso, Pai. Então, por favor, Senhor, traz cliente para essa loja, né? E a Fabi falou, e é automático, que logo já chega cliente. E isso é fato, gente, porque acontece comigo também, sabe? Isso é fato. E aí, eu falo para você que de repente você tá nessa, né? Nesse desespero, tá aí brigando com o teu marido, né? Peça para Deus, Senhor, venha para minha casa. Senhor, entra no meu casamento. Senhor, age sobre a vida do meu esposo, age sobre a vida dos meus filhos, sabe? Age sobre a minha vida. Comece a orar, comece a buscar, comece a clamar ao Senhor. Clame a Deus de manhã, clame a Deus na hora do almoço, clame a Deus à tarde, às 6 horas. Eu tinha uns horarinhos de orar, sabe? Hoje em dia eu já não tenho mais esses horarinhos, mas eu quero voltar a esses horarinhos, que era às 6 da manhã, ao meio-dia, 3 da tarde, às 6, à meia-noite e às 3 da madrugada. De 3 em 3 horas eu sempre buscava a presença do Espírito Santo. Sempre buscava. Isso era ali, ó, marcado num caderninho, sabe? Então começa a buscar Deus, começa a trazer ali a existência para dentro da tua casa, sabe? Começa a orar. Às vezes não dá vontade de orar, gente, às vezes não dá vontade, sabe? Mas mesmo vai sem vontade mesmo, sabe? Vai sem vontade mesmo. Comece a orar, comece a pedir, Deus, venha sobre mim, venha sobre a minha casa, toma-me, Espírito Santo. E foi isso que eu fiz.
E hoje eu tô aqui para contar isso para vocês, que o Deus Todo-Poderoso e Todo Maravilhoso que Ele é, tirou aquele pânico de dentro de mim, em questão de segundos. Questão de segundos. Então, faça isso você também. Faça isso você também. Que tenho certeza que Deus ele vai mudar, vai transformar essa sua história, vai começar a agir sobre a sua vida, sobre os seios da sua família, sobre a sua empresa, sobre o seu trabalho. Deus ele tem muito para dar para nós, tá bom? Então é isso, gente. Ficou longo o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado aí desse meu testemunho, né? Chega a ser um testemunho. E foi maravilhoso o que aconteceu comigo ontem. E eu agradeço mais uma vez a minha amiga Fabiana. Agradeço mesmo, porque a Fabiana é fantástica. Um dia eu vou levar vocês para conhecer a Fabiana. Vocês vão amar essa mulher. Essa mulher é demais, ela é maravilhosa mesmo. Um dia vocês vão conhecer a Fabiana. E peço também que vocês orem por mim. Orem pela Fabiana. Fabiana tem vários problemas lá, né? Mas mesmo assim é uma mulher de Deus, é uma mulher de oração, é uma mulher que não falta, de quarta-feira ela tá na igreja, de domingo ela tá na igreja, e ela pratica na Santa Ceia, ela pratica ali na oferta, recolhe os dízimos, e por isso ela tá sendo tão abençoada, e assim é que a gente tem que fazer também. Eu também tenho que fazer, e também convido vocês para estar fazendo a prática, que é a obediência a Deus. Tá? E é isso, gente. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo e tchau, tchau. Deus abençoe. A paz do Senhor esteja com vocês. Tchau, tchau. Amo vocês, viu?